Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio, sou diácono na congregação de Clube de Campo, uma igreja do Ministério de Santo André. Por misericórdia de Deus, sou comentarista desse segundo trimestre de 2025, trimestre este que nós estamos estudando sobre a galeria dos heróis da fé, que fizeram parte aí da história da igreja. No domingo passado, né, nós estudamos aí a lição 7, onde falamos de Charles Spurgeon, e hoje, a lição de número 8, que tem por título O Herói de Coração Quebrantado, nós estudaremos sobre Evans Roberts, ou alguns pronunciam Evan Roberts ou Evan Roberts. Essa lição ela é importante porque ela vai fazer a ponte para as lições seguintes, a 9, a 10, a 11, a 12 e a 13, que basicamente vai tratar sobre o movimento pentecostal. E por que que essa aula ela é uma aula importante de ponte? Justamente porque esse movimento de avivamento ali que aconteceu no país de Gales influenciou diretamente o avivamento da Rua Azusa. E o avivamento da Rua Azusa influencia o movimento pentecostal do século XIX, XX, XXI, como século XX, XXI como um todo. Então, é bem interessante nós termos essa ideia muito fixa na nossa mente, tá bom? Então, essa aula é importante justamente para nós entendermos aí o movimento pentecostal. É interessante que no livro que trata sobre o avivamento da Rua Azusa, há relatos ali de cartas trocadas entre evangelistas, lideranças da Rua Azusa com Evan Roberts sobre o que estava acontecendo ali, o Evan Roberts orientando, enfim. Esse avivamento ele é muito importante para nós. Eu quero, antes de fazer aqui as indicações literárias, eu quero pensar um pouco com vocês sobre esse texto. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu escolhi esse texto por conta de um incidente que aconteceu com Evan Roberts, ou com Evan Roberts, que é bem interessante. Ele trabalhava nas minas, ok? E os perigos muito grandes. E houve uma explosão. E nessa explosão ele não morreu. E, e é interessante que quando ele dá, ele entende tudo o que aconteceu, a sua Bíblia, que fora queimada ali naquela explosão, estava queimada exatamente nessa página de 2 Crônicas, capítulo 6 e 7. E aí ele compreendeu, ele estudou esse texto, ele foi buscar compreensão, e é interessante que dos 13 anos, que foi quando aconteceu esse acidente, até os 26 anos, ele firmou um compromisso de orar pedindo a Deus um enchimento pessoal e um avivamento nacional. Ele orava, segundo a Nancy, que é uma das historiadoras que pesquisou e escreveu sobre esse avivamento no país de Gales, o Evan Roberts orava Aviva Gales, e ele orava sempre por isso. Então, por isso que esse texto é o texto-chave da nossa aula. O avivamento do país de Gales durou pouco tempo, ele dura aí cerca de 1 ano, né? Uns colocam 9 meses, outros colocam 1 ano fechado, mas é de 1904 até 1905. Porém, ele deixou um impacto significativo, não só naquela geração, naquele pessoal que por 1 ano experimentou ali o ministério de Evan Roberts, mas também no movimento pentecostal, principalmente. Uma coisa interessante aqui nesse avivamento
Claro, tinha a palavra de Deus, tinha organização, mas é uma ênfase muito grande na questão do espontâneo. Então, o povo estava reunido, eles entendiam que iam orar, e eles oravam até cansar. Eles iam cantar, cantavam até cansar. Pregar a mesma coisa, uma pregação mais simples, tá? Não simplista, simples, comparado à dinâmica do que é um sermão, do que é o discurso. Mas muito impactante e que trouxe um efeito muito grande, não só para aquele pessoal do país de Gales, mas também influenciando aí diretamente o que viria a ser o movimento pentecostal, a priori ali nos Estados Unidos e depois globalmente. Essa frase do Shed, eu acho ela sensacional. Avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. Há uns dias atrás, eu ministrei aqui na igreja que eu congrego sobre arrependimento. E uma coisa que eu disse é o seguinte: na nossa concepção, arrependimento é mudança de local apenas. Então você sai dessa religião para aquela religião. E biblicamente, o arrependimento ele não está a priori vinculado a uma mudança de local. Ele está vinculado a uma mudança de pensamento, de sentimento, e a uma mudança no que diz respeito principalmente ao modo como nós enxergamos a salvação, enxergamos a Cristo. E o arrependimento, ele tem uma coisa interessante, que o arrependimento genuíno, bíblico, ele faz com que eu enxergue o quão miserável eu sou e quanto eu dependo da graça de Deus. Como escreveu várias vezes o Jonathan Edwards, né, que nós estamos numa condição que a terra está a ponto de se abrir e nós caímos vivos direto para o inferno. Mas o que nos sustenta é a graça de Deus. Então, o arrependimento produz em nós isso. Vejo isso muito em Davi, no Salmo 51, quando ele se arrependeu, ele não foi procurar culpados. E Davi fala uma coisa interessante, né? Senhor, o Senhor não quer, põe em meus lábios o verdadeiro louvor. Porque o Senhor não quer os sacrifícios que eu estou oferecendo. Davi entendeu até que a religiosidade dele era pecado, porque era só sacrifícios visíveis e não tinha um arrependimento genuíno. Então, o nosso mal é que nós queremos um avivamento, que só Deus pode produzir avivamento, tá bom? Não, daqui a pouco falaremos mais sobre isso, mas sem o combustível principal, que é o combustível do arrependimento, tá bom? Então eu acho essa frase do Shed muito propícia. Duas literaturas sugeridas: O Avivamento do País de Gales, é um livro pequeno, mas muito rico, e O Século do Espírito Santo. Esse Século do Espírito Santo, ele é interessante porque ele vai analisar as histórias dos avivamentos dentro do pentecostalismo e dentro do movimento carismático, tá bom? Então ele vai conversar muito com essa aula para você compreender as raízes de alguns avivamentos. Então, essas são duas obras que eu indico. Coloca nos comentários aqui do vídeo se tem mais algum livro que você quer indicar, que trata sobre avivamento, um livro que você leu, e você fala, olha, esse livro vai cooperar muito para nós compreendermos aí sobre as histórias, ou a história dos avivamentos, né? Eu acho que a nomenclatura correta é a história dos avivamentos. Por que a história? Porque eu gosto muito dessa ideia de continuidade, né? Então, quando eu falo a história, eu estou falando de algo que Deus começou e que só vai acontecendo em lugares, em pontos diferentes, com pessoas diferentes ali, liderando no sentido de não serem donas, mas estarem à frente como canais de Deus, mas o propósito, o objetivo é o mesmo: levar pecadores, levar pessoas
cristãs e não cristãs ao verdadeiro compromisso com Cristo, é uma vida de piedade. Eu separei aqui 3 frases do Evan Roberts para nós compreendermos um pouquinho qual era a visão dele de avivamento. E é interessante que a visão dele é muito parecida com os avivalistas pentecostais, né? Vamos assim dizer. Abre aspas, eu estendi minha mão e toquei a chama. Agora eu estou queimando e esperando por um sinal. Muito aquela coisa do toque, da experiência, né? Do avivamento de Evan Roberts ali no País de Gales é um avivamento muito parecido com o pragmatismo pentecostal, porque além, claro, da palavra, mas também tem essa coisa da experiência, do tocar. Eu acho isso sensacional na dinâmica pentecostal. O nosso culto é um dos cultos onde nós nos damos, às vezes, ao direito de olhar e falar, eu estou tocando a glória de Deus. Claro, há muitas meninices, há muitas coisas que são exageros, mas o pentecostalismo, tal como o avivamento de Evan Roberts, ele se apodera de nomenclaturas e coisas do sagrado, né, por assim dizer. Outra frase, acima de tudo, uma sensação da presença e santidade de Deus impregnava cada área da experiência humana, em casa, no trabalho, nas lojas e nas tavernas. A eternidade parecia inevitavelmente próxima e real. Fecha aspas. É a coisa da santidade, né? Os avivamentos a partir de Evan Roberts têm uma ênfase muito grande na santidade. Claro, muitos depois, principalmente aqui os pastores no contexto assembleano brasileiro, vão interpretar isso como os usos e costumes, mas os europeus, principalmente, que experimentaram aí esse avivamento, eles colocavam uma ênfase mais no comportamento. Então a pessoa bebia, não bebe mais, entendeu? A mudança de vida, tá bom? Outra frase, eu não sou a fonte deste avivamento. Eu sou apenas um agente entre o que vai ser uma multidão. Eu não sou aquele que está tocando os corações de homens e mudando as vidas dos homens. Não sou eu, mas o Deus que opera em mim. Fecha aspas. Eu acho muito interessante essa frase do Ivan, porque, diferente do que muitos hoje se colocam como fonte, como principal, às vezes eu olho avivamentos e há pessoas que, assim, se não passar por ela, Deus não está operando. O Evan Roberts não tinha essa mentalidade. Como ele bem colocou, não era ele que estava mudando os homens, porque o avivamento tem a proposta de nos mudar, enquanto pessoa, nos fazer muito melhores, nos fazer mais parecidos com Cristo. E isso só Deus pode fazer. Por isso que eu sempre bato na tecla, e você, professor, traga isso para o seu aluno. A fonte do avivamento é Deus. Deus é a fonte de avivamento. Não o homem, não eu, não o seu pastor, por mais usado que ele seja, ele não é a fonte de avivamento. A fonte do avivamento é Deus. Deus é quem produz. Por isso que eu sempre falo aquelas faixas, 7 dias de oração para não sei quantos meses de avivamento. Não vai por essa. Quando você estuda as histórias dos avivamentos, eles acontecem nos lugares mais assim menos improváveis. Se fala ali, como um grande avivamento na Inglaterra, por meio dos irmãos Wesley e George Whitefield, começou numa universidade, entendeu? O avivamento por meio de Spurgeon foi dentro de um templo, né? Durou ali muito tempo, quase 50 anos. E esse avivamento, nós veremos que eles começam nas reuniões de orações entre jovens e crianças. Então não tem um padrão no qual diz, vai acontecer assim, assim. Quando o Senhor encontra corações quebrantados, arrependidos, e ele, por ser soberano e conhecer o momento da igreja, ver que é o momento certo, ele envia, não é? Então que nós possamos pensar nisso. Vamos continuar aqui? Vamos pensar um pouco quem foi o Evan Roberts. Ele nasce em 1878, perto ali do rio Logan. Sua família era simples,
Seu pai, um mineiro de carvão, profissão que o próprio Ivan iniciou com apenas 9 anos de idade. Aos 12 anos, ele sai da escola e passa a trabalhar em tempo integral nas minas, tornando-se o provedor do lar. Isso foi devido a um acidente do seu pai, né? Ele era de família metodista, então desde cedo aprendeu a levar as coisas espirituais a sério. Com 13 anos de idade, converteu-se a Cristo, passando pela experiência do novo nascimento. Nesse período acontecem coisas que mostram para Ivan que Deus o escolheu para uma grande obra. E que obra foi essa? Foi ser o precursor de um grande, ser canal, agente de um grande avivamento. Então, falando do avivamento do país de Gales e trazendo para nós quais lições podemos tirar, os historiadores geralmente se referem a esse reavivamento que começou ali na aldeia de Logar, no país de Gales, como ponto inicial do reavivamento de Ivan Roberts. E Ivan Roberts foi o instrumento usado por Deus para inaugurar esse reavivamento de 1904. Em 1891, aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede e orar por duas coisas. Primeiro, para que Deus o enchesse do seu espírito. Eu acho que aqui começa o ponto. Segundo, para que Deus enviasse um reavivamento ao país de Gales. Então, Roberts, ele fez um investimento em oração, no estudo da palavra e numa vida de piedade. Como resultado, Deus traz uma onda que varre ali o país de Gales e também atinge outros países. O Ivan Roberts, ele reuniu os jovens da igreja e começou a conversar sobre avivamento. E aqui, professor, uma questão interessante. É a oportunidade de você conversar com o jovem da sua igreja sobre avivamento. Você, líder de mocidade, conversa com os jovens sobre avivamento, mas estou falando avivamento de verdade, tá? Não é essa coisa, põe a mão no teu coração e começa a chorar. Não, estou falando avivamento de verdade. Vida cheia do Espírito, primeira coisa. E segundo, há uma visão de que Deus pode e quer salvar a nação que você faz parte, no caso o Brasil. Então, isso passa por duas coisas. Primeiro, conversar sobre avivamento. Isso é uma conversa que deveria tomar mais tempo de nossas reuniões. E segundo, orar. Então, falar sobre avivamento, que engloba a palavra de Deus, estudos bíblicos, estudos cronológicos sobre avivamento e oração. Oração. E a oração de Ivan e dos jovens que o acompanhavam era muito simples. Envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, sobre nós. É muito interessante esse ponto, que a história de como começou aquilo foi interessante. Em 29 de setembro de 1904, o Ivan e mais 19 jovens da escola se dirigem ao culto de oração, que começaria às 7 da manhã. E ali eles começaram a orar e a louvar no meio do caminho. Quando, de repente, isso está escrito na biografia do Ivan, um deles cantou dizendo, está vindo, o poder do Espírito Santo está vindo. E quando aqueles jovens chegam no culto, naquele culto de reunião de oração, eles já estavam com o coração pronto. Foi a partir dali que começou. E o Ivan, ele vai colocar 4 pontos fundamentais para o avivamento. Primeiro, confissão aberta de qualquer pecado não confessado. E aqui não é aos homens que ele está falando, é a Deus. Nós confessamos a Deus os nossos pecados, nós falamos para Deus quem somos de verdade. Senhor, eu sou assim, eu quero, meus desejos são esses, eu não sou uma pessoa tão boa como eu imaginei, Senhor, enfim, confessar ao Senhor os seus pecados. Segundo, o abandono de qualquer ato duvidoso. Terceiro, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. E quarto, confissão de Cristo abertamente. Essa confissão de Cristo abertamente é bem interessante. Depois, no outro material
sobre essa aula que eu vou preparar e disponibilizar para vocês, isso conversa muito com a pregação, com os pontos da pregação do Ivan Roberts. Como eu disse já, eram pontos simples, claros, mas que tiveram um grande resultado em seu tempo e até hoje tem, né? Quando falamos então de tudo isso, desse avivamento do que aconteceu ali no, no país de Gales, vamos falar um pouquinho agora dos efeitos, né? Quais os efeitos? Como que um avivamento que dura apenas um ano, na nossa mentalidade muito pouco, né? Porque o que nós pensamos de avivamento? Nós temos uma concepção que o avivamento vem e vai durar ali anos e anos. Avivamentos na história dos avivamentos aí que duraram meses, né? No caso aqui durou um ano, tá bom? Mas os efeitos são duradouros. Então vamos lá, os efeitos. Os efeitos desse avivamento estenderam-se muito além dos cultos, reuniões de oração. Eu acho isso sensacional. Às vezes nós estamos falando que está tendo avivamento na nossa igreja, na nossa comunidade, só fica lá dentro. Os efeitos não são visíveis na sociedade, né? E tem que ser visível. Mas aí tem um outro ponto da discussão. Às vezes Deus não pode levar esse avivamento lá para fora, porque os que estão dentro estão precisando muito mais dos efeitos desse avivamento do que os que estão lá fora. Não que os que estão lá fora não precisem, mas é aquela, eu faço uma analogia o seguinte, quando Paulo disse, quem tem fome come em casa, muitas das vezes nós não comemos em casa, espiritualmente falando, chegamos na igreja com fome, e aí a mesa do Senhor, que é para alimentar o pecador que não consegue comer, porque ainda não, porque está morto nos seus pecados, termina sendo devorada por nós que temos a condição de comer em casa. Então fica para nós esse alerta, entendeu? Às vezes os efeitos não são para os de fora, porque nós que estamos dentro não conseguimos e não temos preparo para tal. Então os bares e cinemas fecharam, as livrarias evangélicas da época venderam todos os seus estoques de Bíblia. Então o avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus, conforme os próprios jornais noticiavam, parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de orações, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. Eu gosto muito dessa frase de uma pessoa falando sobre o avivamento. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, pediam bebidas, e depois davam meia volta e saíam, deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca, fecha aspas. Os efeitos, né? Mas esses efeitos não foram só no seu tempo, né? Então, o Ivan Roberts trabalhou sem parar no avivamento. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele. E muitas vezes ficava calado durante os cultos, preferindo que o Espírito Santo os dirigisse. O Ivan Roberts, apesar de ser o canal, ele não tinha o orgulho, a pretensão de aparecer. Muitos aí não está acontecendo nem um avivamento. Mas ele quer aparecer. Nós, às vezes, queremos aparecer. E o Ivan Roberts, ele tinha aquela compreensão que quem tem que aparecer é o Senhor. A obra é dele. E é interessante que o próprio Ivan, ele falava raramente com os jornalistas que vinham para escrever sobre o avivamento. E ele não permitia que tirassem fotografias dele. Por quê? Porque ele compreendia que qualquer tipo de idolatria que fizesse com que o povo perdesse o foco da verdadeira fonte do avivamento, que é Cristo e o Espírito Santo, não tinha que sair dali do meio. A proposta era Deus ser glorificado. Só que aí,
A história da igreja ela é interessante, por quê? Porque às vezes nós achamos que esses homens foram perfeitos, mas eles também tiveram os seus equívocos, entendeu? E o Ivan Roberts, que era o catalisador principal daquele avivamento, ele teve uma visão muito equivocada do avivamento, que é a visão que às vezes nós temos, só que do oposto. A nossa visão é que o avivamento vem quando eu preparei a mesinha e falei, agora pode vir, porque estamos sentadinhos para recebê-los, né? Como se o avivamento fosse uma visita, e não uma obra única de Deus. E visita essa que nós agendamos, né? No, o Roberts foi diferente. Ele não tinha essa perspectiva de colocar data e tal. Ele só orou e Deus mandou. Mas depois ele teve a concepção de que o avivamento se perdia quando ele, que era o catalisador, o agente de Deus, de repente dormisse. E com isso ele parou de cuidar da saúde. Então ele começou a dormir menos. Por quê? Porque ele achava que se ele dormisse, o Espírito Santo ia embora. Então, essa é uma das críticas, e eu acho que, e assim, jovem e professor, a proposta não é maquiar, mas é aprender com os erros e com as qualidades desses homens. E um dos grandes erros desse avivamento foi não buscar tanta base bíblica, no sentido de aprofundar biblicamente esse avivamento. Ele era baseado nas escrituras, mas eu penso que faltou um pouco de teologia, faltou um pouco de discernimento, porque eu imaginar que o avivamento vai embora só porque eu durmo, ou que o Espírito Santo vai se retirar de mim só porque eu durmo, é como algumas coisas que aconteceram dentro do próprio movimento pentecostal, né? Casados que, quando na semana da ceia dormiam separados de sua esposa, achando que isso tiraria a santificação, irmãos que não escovavam os dentes, não usavam perfume, achando que isso tiraria a presença de Deus. Isso foram equívocos que, graças a Deus, vieram sendo corrigidos, e alguns ainda vêm sendo corrigidos, né? Então, o Ivan Roberts, ele não cuidou da sua saúde, não tirando tempo para descansar. Com isso, uma exaustão o atingiu, e ele entrou em um colapso em abril de 1906. Com isso, ele vai se retirar para a casa de um amigo, de uma pessoa que apoiava o seu ministério, e aí é uma coisa interessante, né? Veja só, o que o Ivan precisava era de cuidado, alguém que cuidasse, alguém que orientasse, e essa família, a família do Penn Lewis, na Inglaterra, ofereceu esse abrigo, essa ajuda. Muitos na época acusaram esse casal de serem os responsáveis por acabar com o avivamento. E não, gente, eles só cuidaram da vida do Ivan Roberts. Coisas que coisas que as pessoas que estavam mais próximas deveriam, de repente, orientar, falar. Essa é uma grande crítica que, às vezes, nós temos que pensar. A crítica que eu falo é pensar criticamente sobre isso. Muitas das vezes, os canais de Deus para moveres do Senhor no nosso meio se perdem porque falta aquela palavra que nós, às vezes, não queremos escutar. A palavra que é amarga como o fel, mas que são palavras de amigos. Porque há muitos que nos vêm indo para a perdição e continuam, não, Deus está contigo. E há pessoas que são os verdadeiros amigos que vão olhar e falar, opa, você precisa parar, você precisa descansar, você está errado, você está pecando. Nunca perca a oportunidade de fazer isso com um amigo, com uma pessoa que você está vendo que está caminhando para a perdição. Nós temos um hábito péssimo de falar que vivemos em comunhão, mas temos um pensamento tão individualista que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu faço a minha parte e daqui para frente é o irmão e Deus. Aonde que tem isso na Escritura? Individualmente prestaremos conta, sim, mas Paulo vai nos dizer que somos responsáveis, vamos dizer assim, um pelos outros no corpo de Cristo, no sentido de orientar. O mais forte
ele tem que suportar o mais fraco. Em resumo, ele é responsável pelo mais fraco. E assim sucessivamente. Então nós precisamos ter essa compreensão. E Ivan nunca mais exerceu esse ministério de avivalista, e sem a sua liderança o avivamento foi se apagando, enquanto movimento, tá? Eu não faço essa leitura. Agora o meu lado historiador, meu lado de alguém que lê sobre a história da igreja, eu não faço essa leitura. Eu acho que o movimento finalizou, mas os efeitos foram longos, foram duradouros. Por quê? Veja só, teve efeitos naquele momento, imediatos, e efeitos que foram ainda estavam sendo sentidos 6 anos depois. Então vamos falar disso. Ó. Então o avivamento do País de Gales terminou em 1906. Contudo, seus efeitos foram muito significativos e duradouros. Só nos 6 primeiros meses do movimento, estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham se convertido ao Senhor. Ponto. Bares foram esvaziados e faliram. Ponto. A polícia ficava ociosa e nos tribunais havia poucos casos para serem julgados. Então teve ali um mover de Deus na questão social. O avivamento no País de Gales durou quase 1 ano, porém, neste tempo marcou o mundo. Os frutos, os resultados. Uma pesquisa feita 6 anos depois do avivamento descobriu que 80% dos convertidos continuavam sendo membros das mesmas igrejas onde tiveram se convertido. E os outros 20% não se desviaram. Muitos deles mudaram para missões independentes ou novas denominações. Então eles fizeram uma pesquisa nas igrejas que foram atingidas pelo ministério de Ivan Roberts e viram que 80% ainda continuavam lá, membros, sendo discipuladas, fortalecidas. Por quê? Eu acho isso muito interessante e legal. Passado a onda do Ivan Roberts, veio uma segunda onda ali de ministros que vai estruturar todo aquele trabalho do Ivan. Não vai derrubar, mas agora vai trazer discipulado, vai trazer organização, porque faltava um pouco de organização. Isso nós veremos lá, por exemplo, no avivamento da Rua Azusa, né? Por que, por exemplo, muitos evangelistas e membros do avivamento da Rua Azusa ficaram contra o Simon? Porque o Simon, ele, apesar de não ter tantos estudos, mas ele quis organizar a coisa. Porque tinha-se muito daquilo, tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Não tinha uma sequência. E o Simon não. O Simon fez teologia, mesmo que nos corredores, mas ele falava, vamos organizar as coisas, horas para começar, hora para terminar, estudos. E as pessoas que vieram depois, muitas delas tocadas, ganhas para Jesus por meio do ministério do Ivan, vai fazer isso, vai organizar, entendeu? Esse movimento. Eu acho isso muito, muito interessante. Então, apesar do fim daquele movimento, as igrejas continuaram cheias, seus reflexos se fizeram sentir em outras nações. Por quê? Gales inspirou o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e este, por sua vez, deu origem ao movimento pentecostal, cujos os efeitos podem ser sentidos até hoje em todo o planeta. Não por acaso, o próprio Ivan Roberts assim resumiu o que houve em Gales. Quebrante. A igreja salve o mundo, quebrante a igreja e salve o mundo. Esse era o lema desse avivamento, quebrante a igreja e salve o mundo. E aí é interessante porque esse avivamento ele parte a partir de um quebrantamento, né? Quando aqueles jovens chegaram ao culto, o pregador ali dirigindo uma palavra ao Ivan, uma palavra em galês que é plig, né? Assim que se pronuncia plig, tem o sentido de dobrar-se, de quebrantar-se. Não só de dobrar no sentido de me ajoelhar, mas de quebrantar-se, de ser dobrado, né?
E naquele momento, o Ivan e os seus amigos sentiram-se uma profunda agonia, como dor de parto, e mais tarde eles puderam testificar que eles precisavam era daquilo, de ser quebrantados. E aí, professor, olhando tudo o que nos cerca, todo esse contexto, principalmente que vivemos enquanto campo, eu acho que é a hora de nos dobrarmos, de nos quebrantarmos perante o Senhor. Porque só quando houver uma profunda agonia, um profundo quebrantamento, tal como dores de parto, é que veremos o Senhor avivar a sua obra em nosso meio. E aqui está um registro de uma das últimas reuniões do avivalista Ivan Roberts. Esse avivamento, essas reuniões inspiraram o avivamento da Rua Azusa, e até hoje nós sentimos os efeitos desse grande avivamento. E assim, eu quero finalizar essa aula concluindo e dizendo o seguinte, jovem: busque um avivamento, ore, deseje do Senhor um genuíno avivamento bíblico, organizado e, acima de tudo, bem instruído teologicamente. Só assim seremos vasos e instrumentos do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima aula. E pode colocar aqui nas descrições dos vídeos as suas dúvidas. Vamos dar engajamento, comente, curte, compartilhe. Faça essa videoaula chegar na mão daqueles do maior número de pessoas. Quem sabe assim, bebendo e vendo o que aconteceu ali no país de Gales, nós possamos também nos dobrar perante o Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima videoaula.